Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Hoje eu tenho aqui, gente, um convidado muito especial, o pastor Alejandro Reis, meu pastor, tenho muita honra de falar isso. Que bom. Que é um homem de Deus, uma pessoa que conectado com a sabedoria divina, e hoje ele veio trazer uma palavra tremenda que eu tenho certeza que não só você que está aqui nos ouvindo, mas que você deve conhecer no mínimo umas 10 pessoas, vai por mim, gente, que estão precisando ouvir essa sabedoria que ele veio trazer hoje para nós. E o tema hoje é a paz do Senhor. Boa noite, pastor Alejandro, seja muito bem-vindo. Você já esteve conosco aqui uma vez, mas faz tempo, né? Boa noite, Daisy. Obrigado pelo convite aqui. Nossa, é um prazer estar novamente aqui. Obrigada. Eu acho que o assunto de hoje ele é muito pertinente, né? Muito atual, né? Para o momento que nós estamos vivendo. A gente sempre brinca, né? Essa não é uma frase minha, ao contrário, é uma frase bem mais antiga. O pessoal diz assim, a Bíblia é muito mais atual que o jornal de amanhã. É verdade. É verdade. Então, e hoje quem não quer paz, né? Com certeza. E eu acho legal que a gente possa compreender a profundidade o significado real dessa expressão, né? A paz do Senhor. A paz do Senhor. E como ela sempre será importante, sempre foi, sempre é importante, será importante. Mas eu acho que agora vale muito a pena entender, né, e lembrar. Eu acho que Deus ele é muito pontual em nos trazer à memória coisas no momento exato que a gente precisa, né? No momento oportuno, né? É isso mesmo. E talvez a gente entender por que os judeus cumprimentam o Shalom, né? Isso, é legal, legal. Né? Legal. Hoje a gente vai descobrir algumas coisinhas aqui nessa conversa da importância. Eu queria ler um texto bíblico para a gente basear nossa conversa nisso, porque eu acho importante. Romanos 5:1 diz assim, eu vou ler porque pode ser que eu esqueça, tá? Portanto, uma vez que pela fé somos declarados justos, ou seja, sem culpa diante de Deus, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, o nosso Senhor, fez por nós. Olha, vou ler de novo que isso aqui é muito importante. Portanto, uma vez que pela fé somos declarados justos, temos paz com Deus. Por quê? Por causa daquilo que Jesus, o nosso Senhor, fez por nós. Paulo, aqui em Romanos 5, ele fala de algo que era muito comum na igreja do primeiro século. Vale lembrar que, se a gente vai puxar um pouco da história, a igreja começou lá pelo ano 34, 35, porque tem um errinho histórico de data. Então, é muito provável que Jesus não nasceu no ano 0. Pode ter sido entre o ano 3 e o ano 4 depois de Cristo, que tem um erro de calendário ali, tá? Perfeito. Mas isso não muda nada. Então, tá entre o ano 34, 35 depois de Cristo, né, da era cristã, o nascimento da igreja. A igreja nasce no dia de Pentecostes, quando o poder do Espírito Santo veio sobre aqueles 120 reunidos naquele lugar ali que estavam buscando a Deus. Então, a partir dali, a igreja nasce. Só que eu acho muito prudente para esse momento, né, um momento de tanta polarização. Hoje é dia 8 de novembro, né? Acabou de acontecer o segundo turno, né, das eleições do Brasil. A maioria das pessoas, pelo menos na região onde nós moramos, aqui no sul do Brasil, está muito entristecida, muito desapontada. Não sei qual outros... E eu acho que agora é mais angustiada até com essa questão aí. Isso, está naquele limbo, né? Não sabe o que vai acontecer, tem muitas informações chegando e eu como pastor... muita fake news Isso, e tem um bombardeio de informações. Mas eu como pastor, como a gente está sempre atento e lidando com as pessoas, a gente percebe, uma coisa que eu percebo muito claramente, o alto nível de angústia, de desespero nas pessoas. Então eu acho muito prudente a gente também entender a história. Porque quando a gente lê a Bíblia rápido, sem conhecer a história, a Bíblia às vezes não faz tanto sentido para a nossa realidade. A gente fala assim, o que é esse livro aqui?
Às vezes nós nos sentamos num banco de uma igreja, ouvimos a palavra de alguém, ou a gente vê alguma frase na internet, algum videozinho curto, um Reels, e a gente acha interessante a mensagem de Deus. Mas às vezes quando a gente para pensar, fala assim, o que será que um livro tão antigo tem para falar para mim? O interessante de saber é que o Novo Testamento da Bíblia ele foi escrito num contexto onde o Império Romano governava sobre a região de Israel, onde a Bíblia ela é relatada. Quase tudo o que acontece começa ali, em Israel. Depois vai para Roma, para outras cidades ali da Ásia Menor, mas no início estava bem pontualmente ali em Israel. E o Império Romano, é um dado importante, o Império Romano era um império extremamente corrupto. No seu modo... Qualquer semelhança é mera coincidência. Qualquer semelhança é uma coincidência. O que acontece? Houveram outros impérios antes, tá? O Império Babilônico, um império muito famoso. Nós temos as 7 maravilhas do mundo antigo, né? E aí o Império Babilônico entra. Temos os persas, nós temos filmes como, por exemplo, 300, que é um filme que conta um pouco da história dos persas, do seu poder, do seu exército. Os egípcios, né? Que também governaram o território ali de Israel. Mas depois chegaram os gregos, que eles tinham uma cultura tão profunda, tão encantadora, eu acho que essa é a palavra, que depois deles vieram os romanos, e os romanos eles adaptaram a sua cultura e meio que emendaram uma coisa com a outra. Tanto que hoje nós estamos muito influenciados pela cultura greco-romana. Greco-romana, né? A cultura grega ela é muito presente nos nossos dias. Essa questão das academias, né? Do culto ao corpo. Tudo bem você fazer academia para cuidar da tua saúde, mas hoje nós vemos um culto ao corpo. Um culto à beleza. E isso tem a ver com a cultura grega. Então, o que acontece? Quando Jesus nasceu, desenvolveu seu ministério, chamou os primeiros discípulos, a região de Israel ali era governada por Roma. E os romanos exerciam uma pressão corrupta. Uma pressão corrupta sobre o povo. Haviam altos níveis de impostos. Eu também brinquei, né, que qualquer semelhança com a realidade hoje é só uma coincidência. Então havia uma alta pressão de impostos sobre a nação. E havia uma frase que se conhecia em Roma e em todos os lugares onde o império dominava, que era a paz romana, ou a pax romana, P-A-X, né? Que era uma falsa paz. Supostamente em todo lugar onde o império chegava para governar, eles governavam pela força, pela violência. Só que essa paz ela era só possível quando Roma ditava as regras e você se submetia a tudo. Então, você obedece, a gente vai ficar em paz. Né? Só que não é uma obediência sadia. Sim. Por quê? Porque o império oprimia as pessoas, né? Então, a diferença entre pobres e ricos era absurda. Normalmente, quem era rico enriquecia de forma ilícita. E quem era rico, de forma ilícita, cada vez se tornava mais rico. Quem era pobre se tornava cada vez mais pobre. Em Israel, acontecia muito nessa época que pessoas não tinham recursos para pagar impostos e vendiam as suas terras para pagar impostos, se vendiam como escravos. Então, é nesse contexto que a Bíblia é escrita. O que acontece? Para todo lugar que estava debaixo do amparo do Império Romano, ou do domínio, melhor dito, do Império Romano, César, qual fosse o nome, Herodes, Calígula, qualquer um dos que houveram, Tito, depois mais tarde, César é o título. É como se fosse um presidente, tá, César? Só que César, em Roma, era um deus. César era o imperador, tá? Mas ele era um deus, ele tinha a categoria de deus dentro de todos os deuses que haviam em Roma, que eram muitos. Isso para os romanos, né? Todo mundo que estava debaixo do domínio romano. O que acontece? Havia uma certa liberdade de você exercer a tua religião. Os judeus tinham liberdade de exercer a sua vida religiosa, de adorar a Deus no templo, sempre quando César continuasse sendo César. Então, para o Império, César era um deus. Quando Jesus surge, ele surge como Senhor, como dono, como resgatador de escravos. E isso começou a ser um confronto para os primeiros cristãos que estavam num império onde César era o Senhor, porque César era o dono de tudo.
Então Jesus, ele... Então, como é que eles poderiam ter um outro Senhor, sendo que César já era Senhor. E César era Senhor e provedor de paz. Então o que acontece? A igreja começa, a igreja surge, e a igreja do primeiro século, ela surge num ambiente extremamente hostil, num ambiente de extrema insegurança provida pelo império. A igreja, ela começou a alcançar gente de todos os níveis sociais, mas mesmo assim, todo mundo que se convertia ao evangelho, que tinha uma experiência de entender que Jesus era o Messias, o Salvador, aquele que resgatava homens da escravidão do pecado. A escravidão que Jesus veio nos resgatar não tem a ver com impérios humanos. Jesus veio nos resgatar da escravidão do pecado, que nos separava da eternidade com Deus. Uau. Então Jesus não veio falar de um reino físico. Por mais que o reino de Deus, ele toca o homem e afeta o nosso entorno, mas o resgate de Jesus é do pecado, da corrupção do pecado dentro de cada ser humano. Então começa a haver um conflito entre os primeiros cristãos, porque eles já não reconheciam César como Senhor, mas Jesus como Senhor. E a igreja começa a usar uma saudação: a paz do Senhor. O apóstolo Paulo, que é aquele que escreve quase que 70% do Novo Testamento, Paulo começa as suas cartas falando assim: graça e paz sejam a todos do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo começa a ensinar que a paz que Deus provê, ela é resultado do resgate que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, tornando-se ele o nosso Senhor, o nosso dono. Então, para nós hoje, isso não tem tanta lógica, mas quando nós entendemos a história, entendemos a lógica. Eles viviam praticamente como escravos, tinham uma liberdade, entre aspas, mas eles eram praticamente escravos, o senhor deles era César. Mas quando Jesus surge, ele diz que aquele que acredita no seu sacrifício na cruz, se torna justo, tem acesso a uma paz que o mundo não pode dar, que não é a mesma paz romana. É a paz que excede todo entendimento. Sempre quando Jesus se torne o nosso Senhor. Então, o que acontece? E daí ele diz que para acessar isso só pela fé. Exato. Então, quando Paulo ele fala aqui que nós somos declarados justos e temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus fez, se tornando o nosso Senhor, Paulo está classificando um grupo de pessoas que tem acesso a uma paz que o mundo não pode prover. Essa paz, eu posso fazer meditação, posso fazer yoga, posso fazer virada de cambalhota e eu não vou ter acesso a essa paz. Posso ter a minha conta cheia de dinheiro, posso ter uma vida financeira resolvida, posso morar na mais linda, plena e maravilhosa democracia do mundo e que me governe o presidente mais lindo que eu amo, adoro, e eu não vou ter acesso a essa paz. Essa paz só é possível quando eu entendo o sacrifício de Jesus na cruz, quando eu entendo que eu venho para ser perdoado e resgatado por Ele, e Jesus se torna o meu Senhor, meu resgatador, aquele que governa a minha vida. Então, a partir daqui, Paulo ele estabelece uma linha, um limite. Para aquele que anda com Jesus, tem um limite. Nós estamos num momento de crise. Nós estamos num momento muito delicado, onde muitas pessoas, mesmo havendo sido perdoados por Jesus, não estão experimentando essa verdadeira paz. Porque elas ainda não compreenderam a importância de colocar a Jesus como o Senhor das suas vidas. E isso só é possível quando eu começo a me aproximar mais de Deus e começo a conhecer o seu coração e o que Ele fez por mim. Então, a gente vê claramente pela reação depois desse segundo turno, que muitas pessoas, assim como nós que tem esperança em governantes melhores, governantes honestos e tudo mais, eu acho que qualquer pessoa, no mínimo esclarecida, tem uma esperança disso. Nós vimos que as pessoas, elas não estão colocando Jesus como o Senhor das suas vidas, e eles estão baseando o restante do seu futuro em coisas humanas que podem perecer. Eu acho que o maior problema é nós colocarmos a nossa esperança em coisas que passam.
em homens que falham, que podem ter semelhanças a nós em alguns fatores. Mas quando nós colocamos a nossa esperança em homens que mudam, em coisas transitórias, a nossa esperança ela vai se esvaindo. É como tentar pegar água na mão, a água vai começar a se esvair pelo meio dos nossos dedos. Agora, quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor Jesus, quando eu permito que Jesus seja o Senhor da minha vida, ou seja, que Ele comece a governar, porque todo Senhor governa, a governar sobre os meus pensamentos, governar sobre as minhas emoções, eu coloco a minha esperança nele, a minha esperança ela se torna uma esperança eterna, independente das circunstâncias que eu possa estar vivendo. A pergunta é, como esses cristãos que viviam num ambiente extremamente hostil, né? Extremamente hostil, muito, sei lá, centenas, milhares de vezes pior do que nós possamos imaginar que o nosso ambiente possa se tornar. Como eles conseguiam ter paz? Como eles conseguiram viver? Como eles conseguiram avançar e ter as suas vidas? Como eles conseguiram, guardando as devidas proporções, como eles conseguiram continuar trabalhando, vivendo as suas vidas, vivendo uma vida corriqueira do dia a dia, mesmo que eles eram perseguidos? Como eles conseguiram? Essa é a pergunta. Eles conseguiram porque eles haviam entendido que agora eles tinham um novo Senhor. E que, apesar das circunstâncias externas, esse Senhor nunca lhes abandonaria. Apesar de qualquer sofrimento que viesse a acontecer com eles, por conta da sua fé, por conta do seu posicionamento de fé, esse Senhor nunca lhes abandonaria. E Ele seria o protetor, aquele que os guardaria, aquele que cuidaria deles na hora da angústia. Então, a chave disso é entender essa paz. A paz que a Bíblia fala não é a ausência de guerra. É muito pelo contrário, né? Exatamente. É manter a paz na guerra, quando há um caos ao nosso derredor. Essa palavrinha aqui, paz, né, o Novo Testamento da Bíblia, ele está escrito em grego na sua maioria. Mateus, por exemplo, foi escrito em aramaico, mas a maioria está escrito em grego, um grego popular. Você pode ir no Google lá e procurar. A palavrinha paz, a palavra paz no grego é a palavra eirene, tá? E a sua palavra paralela no idioma hebraico, no qual está escrito a maior parte do Antigo Testamento também, é a palavra shalom, que eu acho que ela é mais popular até, né? E a palavra shalom, ela significa, em síntese, significa íntegro ou completo. Não estar quebrado. Então, hoje, por exemplo, as pessoas dizem, não, eu tenho paz quando? Quando deu tudo certo, quando o mês fechou direitinho, redondinho, quando as contas estão todas pagas, quando a casa está quitada, quando há uma projeção financeira boa para esse ano, como que está o mercado financeiro, como que está a venda dos produtos, como que está indo a minha empresa. Então, a gente percebe que a paz das pessoas está muito relacionada a coisas... aos acontecimentos. Isto, coisas que mudam. Mas quando a Bíblia fala de paz, se refere a estar inteiro. E o único que está inteiro, apesar das circunstâncias, é o nosso Senhor Jesus. Ele era, Ele é e Ele nunca deixará de ser. Ele é. Então, para eu estar completo e ter essa verdadeira paz, é só quando eu me agarro de verdade em Jesus. Eu posso permitir que Ele me complete. Eu serei incompleto o resto da vida. Agora, quando eu me agarro em Jesus, eu tenho acesso a essa paz que sobrepassa todo entendimento. Uau. E quando a gente tem essa paz, fica mais claro também e mais fácil para você fazer as ações do dia a dia. Exato. Se posicionar, né? Tudo. Fica tudo mais nítido, digamos assim. Exato. O que acontece? Uma coisa que a gente estava conversando aqui... A gente fica menos emocionado, vamos colocar assim. Isso, você tem uma consciência mais clara. Isso, agora, uma consciência mais mais clara. A gente tem clara. que pontuar também, nós somos seres humanos. Nós temos altos e baixos, nós temos dias ruins, temos dias espetaculares. Né? Agora,
uma coisa que nós estávamos falando aqui em off, né? Uhum. Uma coisa que eu percebo muito é que a gente tem que cuidar do que se alimenta. Assim. Então, a paz do Senhor Jesus que ela nos oferece, ela é uma possibilidade. É como imagine que eu estou com fome, certo? E eu tenho uma mesa longa aqui. E você deixa para mim comida. Uma das coisas que eu mais gosto é pão, por exemplo. Você deixa pão com queijo e presunto ali. Só que ele está longe. Eu tenho que me movimentar na mesa para alcançar. Certo? Eu posso escolher, pelo meu posicionamento, permanecer com fome e ficar sentado. Ou levantar da cadeira, ir até o lugar e comer o pão. E eu sei que esse pão vai estar todo dia ali. A paz é um oferecimento que Deus nos faz. Ela está disponível. Mas ela acontece quando eu respondo à palavra. Como na proximidade que eu tenho de conhecer a Jesus cada dia mais, buscá-lo em oração, buscar a sua palavra. Por que eu falo isso? Porque nós temos um banquete de informações diariamente nas redes sociais. Muita gente tem acesso a essa paz e está vivendo angustiada porque ela está bombardeada por... E ela está permitindo não se alimentar do pão que Deus está oferecendo e ela está comendo um alimento que ela não percebe, que está deixando ela cada vez mais angustiada. Ela está grudada na televisão, onde tem informações de caos, coisas que nenhuma delas ainda aconteceu. Mas as pessoas estão conjecturando sobre o futuro e muita gente já está no futuro. Não aconteceu nada, mas ela já está no futuro. As suas emoções já estão no futuro. Tem gente que já está com princípio de úlcera, gente com gastrites, gente que não consegue dormir à noite, gente que está agitado, que não consegue produzir. Por quê? Porque em vez dela desfrutar dessa paz que exige com que nós vamos e nos grudemos em Jesus, ela está sendo alimentada por comentários. Uma coisa importante, a gente não pode ser alienado ou fingir que a gente não está aqui no mundo. Nós estamos aqui. Claro, a gente vive aqui. Vive aqui, nós fazemos parte de uma sociedade, certo? Só que nós não somos daqui. Estamos aqui. Mas nós não somos aqui. Jesus disse, orando, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde do maligno. Então nós estamos aqui, mas a oração de Jesus como que essa oração de Jesus se cumpre? Com essa provisão de Deus. Deus nos provê paz no meio da crise, no meio onde todo mundo fala, e as pessoas, elas têm todo o direito de fazer isso porque elas não têm esperança. A esperança verdadeira está no Senhor Jesus. Então, ou nós temos essa escolha, ou eu continuo me alimentando, né, de comentários, continuo me alimentando de coisas que cada vez estão me provocando mais dor, mais preocupação. E aí eu vou ficar cada vez mais preocupado, né? E aí eu vou adoecer e eu vou me tornar um portador de más notícias. Porque normalmente aquilo pelo qual eu me alimento é aquilo que eu transfiro para outros. Exatamente. Né? Então, eu até brinquei domingo quando eu ensinei sobre isso na nossa igreja, né? Os irmãos assembleianos têm mais tradição de se cumprimentar. A paz do Senhor, é um cumprimento. Isso que às vezes se torna algo mecânico. Isso que é importante a gente entender isso. Eu acho que não tem melhor momento agora para nós experimentarmos isso. Cumprimentarmos às vezes as pessoas de propósito, sendo intencionais para elas. Por que você está me cumprimentando? Até para você introduzir uma conversa. Porque realmente tem muita gente que não tem motivo algum para estar preocupado nesse momento. Porque se você olhar para a vida dela, às vezes ela possui coisas que outros não têm, e ela é uma privilegiada, entre aspas. Mas ela está preocupada. Porque está todo mundo preocupado, então eu também estou. Exato. E aí você percebe que a paz, ela não depende de coisas. Né? Nós moramos... Eu sei que esse dado... Aqui na nossa cidade as pessoas não gostam de falar. Mas nós moramos num lugar onde tem um alto índice de suicídios. Tá? Um dos piores do país. Para o tamanho da cidade. Só que nós moramos na cidade mais linda do país. É tá? verdade. Uma cidade em pleno desenvolvimento. Uma cidade que a cada dia você vê erguendo um prédio aqui, outro ali, e comércios novos. É uma cidade diferenciada. Segundo as estatísticas, é um lugar muito seguro no país e tudo mais. Agora, por que tem tanto alto nível de suicídios aqui?
com isso tudo. Né? Porque humanamente deveria... não bate a conta. Humanamente, tem muita gente que não sabe dizer assim, eu seria feliz se eu tivesse aquilo. Mais qualidade de vida, menos suicídio, né? Né? As pessoas moram num apartamento dos sonhos, né? Estão numa praia que tem a faixa da areia alargada, é uma cidade que no inverno não para, é uma cidade segura. O que lhes falta às pessoas? Aí não sabemos o que falta, né? Então, esse eu acho que é a mais clara prova que nós temos aqui hoje, né? Hoje, diante de nós, de que coisas transitórias, como uma segurança financeira, como uma vida de sucesso, elas não são suficientes para prover paz para nós. Porque elas estão sujeitas a mudarem com as circunstâncias, com o tempo. Agora, o único que não muda é o nosso Senhor Jesus. Quando eu permito que essa paz transpasse o meu coração, a minha alma, meus pensamentos, eu realmente consigo ter paz. Quando todos ao meu derredor estão falando que tem caos, que tem guerra, que tem angústia. Nenhum de nós quer sofrer. Nós não seríamos masoquistas se disséssemos que nós queremos sofrer. Mas a vida cristã, ela nos permite ter paz, mesmo quando os dias difíceis chegarem. E esse é algo que só pode ser experimentado. O evangelho não é algo filosófico. E a verdade é que mesmo nos dias fáceis, nos dias bons, não é possível ter essa paz sem Cristo. Exato. Esse é o ponto, né? Porque não está fora, não está nas circunstâncias. Isto. Porque muitas vezes até a alegria ou aquela sensação de prazer de conseguir conquistar um objetivo na vida, ele também é transitório. É transitório. É verdade. Então, e você, né, conseguiu aquele objetivo. E assim, eu acho que é muito bom a gente deixar bem claro que ninguém aqui está fazendo apologia à pobreza, muito pelo contrário. Claro que não. Viesse para ter vida e vida em abundância, isso tudo é legítimo. E nossa, está tudo muito certo. Acho que Deus quer uma vida em abundância para nós em todos os sentidos. Nos criou para isso. Somos imagem e semelhança dele, nos criou para isso. É a ordem das coisas que está errada. É aonde eu coloco a minha esperança. Exatamente. Qual que é o sustento da minha vida. Exatamente. Né? Porque quando a gente fala de recursos financeiros, isso é muito relativo. Porque tem pessoas que têm uma vida abastada financeiramente, mas elas não são plenas. E pode ter gente falando assim, mas não é o caso assim. Não, a gente sabe que não é assim. Agora, também não é todo mundo que tem pouco recurso que é feliz, porque o fundamento não está ali. Exatamente. A gente não está falando disso, né? E o nosso objetivo hoje é entender que Deus pode prover paz, mesmo quando tudo ao nosso derredor diz que tem um caos, tá? Como a gente falou no início, nós não sabemos o que vai acontecer no Brasil nos próximos dias. Segundo as informações, tem novas notícias, nós estamos vendo pessoas em manifestações, teve ameaça de greve geral, né? Então, muitas pessoas estão colocando a sua esperança numa troca de governo ou na permanência do mesmo governo. Isso pode chegar a acontecer, isso sem dúvida alguma pode trazer benefícios ou pioras na situação econômica do país. A gente sabe disso, a gente não é cego, estamos aqui, sabemos como as coisas funcionam. Só que mesmo assim, a nossa esperança não está nas pessoas, nas coisas. Porque essa é a diferença de andar com Deus. Quando nós andamos com Deus, Deus pode prover para nós recursos, segurança e uma vida diferenciada, abundante, mesmo no meio da crise. Uau! Eu sempre me lembro de uma coisa que eu ouvi de um irmão em Cristo no Paquistão. No Paquistão, assim como em outros países ali do Oriente Médio, o cristianismo ele é punido. Tá? A pregação do evangelho e a conversão ela é punida. Então, o que acontece? Se você tem uma dívida, certo? Com alguém que é muçulmano e você se converte ao evangelho, essa dívida ela é como você dever para um agiota.
ela vai se multiplicando. E muitas pessoas que se convertem ao cristianismo, os seus patrões, né, nos quais eles têm dívidas, se tornam praticamente escravos, essas pessoas, elas falam assim, se você negar Jesus e você voltar para o Islã, nós perdoamos tua dívida. Agora, se você teima em continuar dizendo que Jesus é o Senhor da tua vida, que você é cristão, você vai ter que pagar a dívida. Então, a dívida se torna uma dívida eterna. Então, muita gente trabalha fazendo tijolos com a família toda, porque se tornam escravos. E outros são levados para limpar esgotos, bueiros das ruas. Imagina você abrir aquela tampa de bueiro, né, num país com pouquíssimo saneamento básico. E as pessoas entram e tem que limpar manualmente, sem máscara, sem nada. Você sabe que aquela poluição produz um gás que é terrivelmente tóxico. Muitas pessoas morrem ali. Então, numa dessas conversas de uns missionários com irmãos em Cristo lá, que estavam fazendo esse trabalho, falando, por que vocês não abrem mão da sua fé, mesmo você sendo forçado a trabalhar como escravo? E a resposta dele é o seguinte: aquele que foi liberto por Jesus da escravidão do pecado, nunca mais poderá voltar a ser escravo, mesmo que alguém externamente o escravize. Você fala, como que uma pessoa pode falar uma frase dessa? Isso não é algo filosófico. Isso não está no campo das ideias. Essa pessoa teve uma experiência que mudou a sua vida. Só quem verdadeiramente teve uma experiência de encontrar com Jesus e saber que foi perdoado, pode experimentar essa verdadeira paz. E mesmo que às vezes a pessoa dê uma pisada no tomate, no sentido de passar a ouvir outras vozes e não a voz de Deus, ela pode retornar e tomar, assim como o pão que falei, né? E você possuir aquela verdadeira paz. Aquela paz que sobrepassa todo entendimento. E eu acho que não tem melhor momento na nossa história, né? Pode ser que no futuro surjam outras circunstâncias, mas hoje, novembro de 2022, não tem nada melhor que as pessoas descobrirem essa paz, essa verdadeira paz. Jesus não oferece só paz. Ele é a única esperança do homem. Não é uma esperança. Acendeu uma luz de esperança. Não. Jesus é a única esperança. Não tem outra esperança. E um dos fatores dessa grande esperança, grande salvação que Jesus nos dá, é que nós podemos ter paz. Mesmo quando há caos ao nosso redor. Mas aí o que fazer para buscar isso? O que você diria para as pessoas? Tipo assim, a pessoa está nos ouvindo, daí ela fala assim, eu quero essa paz, mas... Como fazer? Como fazer? Aqui, o Romanos 5, e esse Romanos 5, nós poderíamos dizer que aquilo que nós estamos falando é o resumo de toda a mensagem do Evangelho. O Evangelho são as boas notícias. Que boas notícias? A boa notícia é que, você fala assim, nós éramos pecadores. A boa notícia começa com uma má notícia, né? A boa notícia é que nós, sendo pecadores, nós estávamos distantes de Deus. Destituídos. Todo ser humano, ele nasce em pecado. A corrupção, as pessoas falam assim, elas apontam a corrupção para o lado. Falam assim, como se o ser humano... Fora. Como se o ser humano não fosse corrupto. Fala assim, aquele lá roubou. Tudo bem, todo mundo sabe que a pessoa roubou. Certo? Mas a corrupção do coração do homem é o ódio. Jesus disse que aquele que odeia o seu irmão no seu coração já é um assassino diante de Deus. Imagina. Quantos assassinos surgiram nessa última semana? Muita gente está cheia de ódio no coração. Então, isso nos coloca numa posição de estarmos desfavorecidos diante de Deus. Condenados a uma morte eterna. Mas qual é a boa notícia? A boa notícia é que mesmo nós sendo assim, Jesus nos amou. Deus nos amou através do seu Filho Jesus. E Jesus morreu na cruz sendo inocente para se colocar no nosso lugar, porque éramos nós que deveríamos estar lá. E qual é a mensagem da Bíblia? A Bíblia diz que se nós cremos no seu sacrifício, se nós reconhecemos o nosso pecado e clamamos por ele, Deus, pela fé, nos torna justos diante de Deus. Ou seja, aqueles que eram culpados agora se tornam sem culpa diante de Deus. E é nesse instante que Jesus se torna meu Salvador, meu Senhor. Deus me provê uma vida nova, uma vida abundante,
e eu tenho acesso a essa paz. Então, a chave é, né? Esse aqui não é uma receita, né? Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que todo ser humano precisa ter um encontro profundo, genuíno com Deus. Onde diz, Senhor, eu não consigo viver sem Ti. Muita gente fala assim, não, eu creio em Jesus, mas é uma crendice, é aquela... Não, quando eu tiver algum problema, não. Jesus é a nossa única esperança. Ele vem para nos resgatar da corrupção do pecado que está dentro de nós. E a paz, ela é um acréscimo que faz parte do pacote. O pacote é ser resgatado de viver eternamente sem Deus. Isso pode acontecer hoje com as pessoas que estão assistindo essa nossa conversa. Amém. Se alguém está nos ouvindo, né? Não sei se está me ouvindo nessa câmera ali. Se você está nos ouvindo e você percebe nesse momento que você precisa de Deus, esse é o momento para que aonde você está, você diga, Jesus, eu preciso de Ti, eu me arrependo do meu pecado. Eu quero que o Senhor me perdoe, que o Senhor se torne o Senhor, o dono da minha vida. Eu quero experimentar essa paz. Não quero algo no campo das ideias, eu quero uma experiência real, algo que transforme a minha vida para sempre. Se você, aonde você estiver, nos ouvindo, nos assistindo, e você quiser fazer isso, faça isso com suas palavras, aonde você está. Pare por um momento e peça que Jesus entre e mude a sua vida. Assim como um dia Ele fez comigo, fez com a Daisy, pode fazer com você aí. E você poderá ter acesso a essa paz. E o que a Bíblia diz, Daisy? Sobre a fé? Sobre a fé e sobre os dias de caos. É que a cada dia mais o ser humano vai ter necessidade de essa experiência de paz diária com Deus. Por quê? Porque a degradação do ser humano por conta de estar longe de Deus vai levar com que o mundo nosso se torne cada dia mais um caos. Nós vemos uma desestruturação nas famílias, cada dia as pessoas mais iradas, brigas entre filhos e pais. Isso não é uma coisa pontual de 2022 por conta das eleições. Sim, eu li hoje ali em... Quer ver? Vou até pegar aqui. Sim. Tio, daí você corta aí, hein? Pastor, já que cortamos, o senhor pode ir um pouquinho mais pra lá? Posso? Aí? Isso, vira um pouquinho. Assim? Não, pra lá. Aí? Isso. Entendi. Que horas que é? Meu Deus. Já tá na hora? É. Temos 5 minutos. Ai, gente. 38. Ai, aonde que tava que eu li? Acho que é Efésios que fala.